Fala, torcedor do Verdão, a CBF quer admitir o erro, né? Um erro crasso ali contra o Palmeiras na última partida do Campeonato Brasileiro do Verdão, onde tínhamos vencido o Remo por 2-1 fora de casa, mas um gol claramente anulado ali do Bruno Fux prejudicou demais o Verdão e a CBF admitiu o erro também, torcedor. Praticamente tudo certo aí com o nosso novo zagueiro Barbosa, viu? Inclusive, o Palmeiras já pagou até a primeira parcela e também mais uma boa notícia. É que o Andrés Pereira não sofreu uma lesão grave, foi só uma pancada ali contra o Remo. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Estamos de volta com o G4 e agora para falar do Palmeiras. O Palmeiras emitiu um comunicado ontem falando sobre a decisão, o que o pessoal lá da arbitragem da CBF resolveu ou analisou sobre o gol anulado do Palmeiras contra o Remo. E temos na tela? A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em reunião realizada nesta segunda-feira, 11, com a participação de representantes de outros clubes da Série A, a Comissão de Arbitragem da CBF reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux nos acréscimos do segundo tempo da partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O clube ressalta que, em momento algum, solicitou punições ao árbitro central e de vídeo, pois entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas, disse ele. Depois ele, num segundo momento, ele fala sobre, lembrando que o Ramon Abate-Abel foi o único árbitro punido, ninguém mais foi punido, e etc e tal. Essa é a nota do Palmeiras. Massa, o que significa isso? Bom, significa que na visão do Palmeiras, durante essa reunião, a CBF admitiu que o árbitro errou. Ponto, acabou. Os 2 pontos perdidos não voltam mais, o gol não vai voltar atrás. Agora, eu gostaria muito que a CBF viesse a público e dissesse, nós erramos mesmo. Né? Não custa. Não custa a comissão de arbitragem que se esconde no futebol brasileiro. Vocês já perceberam como é difícil ouvir um árbitro falar, um cara de comissão? O CNM ainda era um cara que procurava falar, procurava o diálogo. Ele, né? gravava um videozinho. Exato, lá. Lembra? Então acho que o Bassols, o Sintra, essa galera aí, esses caras podiam vir a público e lá usar a CBF TV e falar, olha, de fato a reivindicação do Palmeiras é correta, nós erramos e a comissão entende que o árbitro errou e vamos tomar essa medida daqui para frente para que isso não aconteça mais. Erramos por causa disso e pronto. Era simples de fazer, mas não é mais complicado. Esse foi o glorioso Klein, é isso? É o Klein. O Klein que é considerado um dos melhores árbitros do Brasil. A punição para mim tem que começar a pegar nos árbitros também. Tira fora da escala. Não, mas então, 7, 10 pau a menos que o cara no jogo. Filho. Ele já tá escalado aí, ó, Mirassol e Bragantino. Claro, porque a comissão de arbitragem não existe o reconhecimento do erro. Essa é a nota do Palmeiras, não é a chancela da CBF e da comissão de arbitragem. Ela precisa vir da CBF. Para a comissão de arbitragem, matéria do Mauro César Pereira, e foi um lance interpretativo. A comissão de arbitragem entende que, no caso, poderia ter sido dado o gol, sim, mas é um lance de difícil interpretação e não condenou o árbitro isso. O árbitro não está nem advertido. E outras o árbitro está escalado. A comissão de arbitragem entendeu que deveria ter sido validado. É um lance interpretativo. E a turma toda, os 25 caras que estão lá trabalhando no jogo, o Klein, o Cultura, achou que não. Eles são visões diferentes do caso. Porque, de fato, é um lance interpretativo de difícil definição. Porque, de novo, a questão... Então, mas se é um lance interpretativo, o Palmeiras está mentindo na nota. Aí nós estamos loucos. Mas eu acho que... Entendeu? Eu acho que essa é a... porque se é um lance interpretativo... Vamos lá, vamos pensar. Se é um lance interpretativo, beleza? Se partindo desse princípio, o Klein não errou. Aí o Palmeiras vai à reunião e diz claramente na nota, e eu não tenho nenhum motivo para desconfiar disso, que a CBF, Comissão de Arbitragem, disse a ele, Palmeiras, que errou. Então, por precaução, nosso GC deveria ter vírgula, diz Palmeiras, certo? Seria, porque é isso, o Palmeiras está dizendo. Então, o Palmeiras está dizendo. É claro que a CBF tem que falar. Agora existe uma interpretação diferente da regra. Exato. Quem é que banca isso? Se a CBF está dizendo que errou,
vai acontecer o que daqui pra frente? É isso que tem que vir a público, a CBF explicar. Eu acho que era uma oportunidade. É claro. Era uma oportunidade de dizer. Mas isso o Palmeiras não sabe? controla. Não, eu não tô falando do Palmeiras. O Palmeiras está dizendo... Ele fez a parte dele. Claro, o Palmeiras está dizendo que oficialmente... É uma satisfação pra a CBF... dele, Palmeiras. A CBF... Tá certo. Só que... Não tá errado. Não tá errado. Só que o teor da nota... É claro que o Palmeiras não tá errado. Tiraram 2 pontos na última bola, num erro absurdo daquele, o Palmeiras tá certo. Tudo bem, agora a validação disso só serve para o desenvolvimento do futebol brasileiro se a comissão de arbitragem vier a público e dizer: erramos, não vamos agir mais assim. Mas ela não pode fazer isso, certo? Agiremos de outra forma. Por que não? Porque se ela fizer... se a comissão de arbitragem, a CBF, se ela quer falar assim, pessoal, foi um erro, hein? Errou. Como foi na história do Ramon Abate-Abel, erramos, vai se transformar num novo Ramon Abate-Abel. Ela entende que não, que era uma interpretação. Então ela errou como? Não, a comissão é um lance interpretativo. A comissão entendeu que o gol deveria ter sido legal, existe uma mas a turma lá dentro, o Klein e o Arnaldo também acham que não, que foi mão na bola. Existe uma grande distinção entre o tal do erro crasso de um... Agora, poderia aproveitar, concordo com o Massini, a oportunidade e esclarecer o que está valendo para a bola isso, na mão, como é que a gente vai saber agora? Isso sim. Essa seria uma agora, boa ao esclarecer, eles vão dizer claramente se erraram ou não. Porque se o Rodrigo Sintra vier a público e falar assim, olha, a FIFA, a International Board recomenda que quando bate na mão de um companheiro involuntariamente, sem que ele dê o passe ao outro companheiro que faça o gol, o lance deve ser validado. Eu entendo a posição do Arnaldo, que ele acha que houve intenção do Flaco Lopes de dar o passe com a mão. Não de dar o passe, mas de disputar a bola com a mão. Não, pra mim isso não acontece. Mas pega o braço do Flaco e põe pra baixo. Exatamente. É ele que pega o braço. Então, assim, essa é a sua interpretação. Não, o lance mostra isso, tem imagens que mostram isso, mas tudo bem. Interpretação do Arnaldo, pode ter sido a interpretação do Klein, pode ter sido a interpretação de Jesus Cristo, ok. Beleza. Agora, a CBF tem que vir a público. A comissão de arbitragem precisa vir a público e dizer... Sim, nós fizemos... claro, isso. Cara. Achamos isso e aquilo. Daqui pra frente vai ser assim, assado. Eu só acho que o Palmeiras não vai nota oficial, vai mentir o negócio ou interpretar errado. Mas o Palmeiras sabe que escutou. Ele sabe que escutou isso, beleza. Mas isso não adianta nada. A CBF tem que vir a público. Depende, mas aí eu volto no meu ponto. A CBF não pode fazer isso, porque se ela fizer isso, ela vai transformar o caso num outro Ramon Abate-Abel. Então o que ela faz? Mas por quê? Ela já fez isso num caso. Tem que fazer, tem que ter transparência. Aí ela assume não são as mesmas coisas. Ali entre muros, é um caso diferente, mas precisa ter o esclarecimento. É legal ter a nota, é legal a gente ler a entrelinha da nota do Palmeiras. Tem muita coisa na nota. É uma grande satisfação à comunidade palmeirense. Inclusive, tem um elogio à CBF, porque o Palmeiras está umbilicalmente ligado à CBF hoje pela lei, um elogio grande. E uma postura, nós não vamos pedir o afastamento do árbitro. Só que não foi cogitado o afastamento do árbitro. Não, isso foi... Alguns colegas publicaram que o Palmeiras gostaria ou... do mesmo tratamento. Exatamente. Aí a nota fala, não. No final, o Palmeiras cita, porque ele foi... Pois é, tá lá. A primeira vez que um árbitro foi punido no STJD, na história do futebol, tá na nota. Agora, o que a CBF, a comissão de arbitragem tem que fazer, Arnaldo? Não é possível. Aproveitar o ensejo. É claro. Ele tem que vir a público. Não, esclarecer a questão da mão na bola. Por exemplo, que acho que é o grande debate hoje. Tá bom, e se ela esclarecer qual na bola e no esclarecimento dela o Klein errou? Porque tudo bem. Errou, cara. Não foi mal intenção. E o que justifica o Klein errar um jogo que vai ter tirado 2 pontos do Palmeiras e o cara tá na escala no jogo seguinte? Então, mas exato, só justifica se na interpretação da comissão de arbitragem ele não errou, a interpretação dele foi válida. Então, se ele não errou, minha. É por isso que a CBF cada vez que eu vejo o lance, o lance, eu vejo o Flaco não disputar cabeça com cabeça, eu vejo disputar braço contra cabeça. Se ele não errou, o teor da nota do Palmeiras é mentiroso. Pra mim é uma satisfação à comunidade. Então, mas isso é gravíssimo. Eu acho que entendeu? Não pode falar. O Palmeiras não pode fazer isso, cara. O Palmeiras não pode fazer isso, mas eu concordo. Falando de um terceiro ainda. A partir do momento em que o Palmeiras fala que
A CBF reconheceu, a CBF tem que se manifestar. É isso. Aí tô com eu, você. eu A não partir do momento duvido. da nota oficial. Veja bem, para deixar bem claro, a nota é muito clara e ela é correta do ponto de vista do Palmeiras. Cheia de Para recalques. o Palmeiras, a CBF admitiu o erro. Ponto. Agora, a partir daí, como vai ser? O próximo lance que acontecer, Sim. entendeu? Então, ou a CBF vem a público e esclarece, o Rodrigo Sintra, o Bassols, alguém da comissão de arbitragem precisa nos esclarecer, para que a gente esclareça o torcedor. E ele tem que vir a público e dizer, erramos. Então. Aqui. Daqui pra frente vai ser assim, assado. Ponto. Só para... É até ruim, porque não é uma memória seletiva, eu juro, mas de certa forma, aconteceu nos últimos tempos 3 erros reconhecidos pela CBF em jogos do São Paulo, certo? O primeiro erro da linha do VAR no Mineirão, ainda aquela linha do VAR, Mineirão. A CBF emitiu nota. Reconhecemos que a linha foi traçada, a interpretação, reconhecemos. Segundo, São Paulo e Fluminense, quando o árbitro dá o gol do Fluminense com a bola, Thiago Silva pega a mão, acha que é falta, ele acha que é falta, põe a mão na bola, bate a falta, gol do Fluminense. Reconhecemos tal. Todos esses casos, tinha um árbitro e tinha um VAR. Eles não foram afastados. O único caso foi do VAR. O árbitro que deu a saída 2 vezes pro mesmo time foi punido. Ele ficou fora da escala. Isso. Entendeu? Também não é só contra o São Paulo. Acontece também. Então, entendeu? mas então, exatamente. Né? Isso aí, assim, não precisa nem falar, né? De fato, qualquer um viu que o mesmo time deu 2 saídas. Ele saiu numa semana da escala. Não foi um erro. Não dá. É aquilo que você está falando, Tironi, eu entendo. Cara, que não é um erro que não sai gol. Erro, você vai tirar o cara da escala e mandar o cara ao STJD. Depende. Só um ponto. O cara dá saída 2 vezes, não acontece nada. Deu a saída 2 vezes, não muda nada. Inclusive, foi dito que não saiu gol. Tá? Se saísse o gol, aí a punição do árbitro poderia ser maior. Exatamente. Aí esse é o ponto que eu vou chegar. Então, assim, a gente pode ser de interpretação. Você acha que foi falta? Eu acho que foi um absurdo anular o gol. Eu também acho. Tudo bem, tudo isso eu acho. Agora, também não dá pra gente comparar esse tipo de erro com outro tipo de erro. Esse gol aí, anulado, tirou 2 pontos do Palmeiras na última lance da partida. Gente, quantos erros de arbitragem tiraram 2 pontos de alguém ou outro? Muitas vezes. Muitos erros de arbitragem. O que nós estamos discutindo é se a comissão de arbitragem e a CBF consideraram erro ou interpretação. O Palmeiras disse que foi erro. O Palmeiras disse que foi erro. E o que eu estou dizendo é que às vezes a CBF não poderia falar que foi erro, porque senão ela estaria criando. A confusão seria maior. Pô, então de fato a gente errou aqui, faltando 1 minuto para acabar e o Palmeiras perdeu 2 pontos. Não, mas isso tudo bem. Isso é tão. Interpretação. A vida é tão assim como ela é, porque teve um jogo lá, que teve um lance lá que bateu no braço do cara do Remo e ninguém lembra. Se foi, se não foi, o gol não foi validado ou foi validado. Colocaram essa história aí. Ninguém lembra. Por quê? Porque o Remo é o Remo, com todo respeito. Porque o Remo não está disputando o Campeonato Brasileiro, porque o Remo não está disputando com o Flamengo lá as primeiras posições, porque o tanto faz. Vai atrapalhar a vida do Remo, que está lutando contra o rebaixamento, mas tem um outro tamanho, com todo respeito aqui ao Remo. Claro. Tem um outro tamanho. Claro. Mesmo, para não dizer que eu estou falando mal do Remo, o jogo lá do Fluminense, o São Paulo, o cara pôs a mão na bola, tem outro tamanho. O São Paulo não ia ganhar de ninguém, não ganha campeonato, nem o São Paulo não tem força nenhuma. Sim. O Palmeiras é diferente. Claro. Nesse momento histórico do Palmeiras. Então, é claro, por isso o barulho é maior, por isso o Palmeiras resolveu atuar de uma outra forma nessa temporada, por ter se considerado prejudicado no passado, e saber que a batalha com o Flamengo, como o Real Madrid e Barcelona, vai além das 4. Então, mas isso é uma segunda discussão. Beleza. É uma discussão. Agora, é uma segunda e ela existe. De fato, o Palmeiras foi muito prejudicado depois de um lance que ele não teve responsabilidade do árbitro errar. Não foi responsabilidade dele, o cara escorregou, ele não deu pênalti. Depois o juiz, né? A gente viu o que aconteceu, o jogo seguinte, qual era, contra quem, o que fez o Wilton. O Palmeiras perdeu o jogo, o Flamengo ganhou o campeonato, parabéns, Flamengo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o Palmeiras vir a público depois de uma reunião com a comissão de arbitragem e dizer que a CBF admitiu que houve um erro
que prejudicou o Palmeiras. É isso que está escrito na nota, certo? Ponto. Posto isso, tá tudo bem. Eu entendo isso, o torcedor do Palmeiras entende isso. Só que aí, a página 2, a vírgula é a seguinte: e agora? Como é que faz? Como é que fica o próximo lance? Qual Porque lance? Que tipo de lance? Do braço do ou braço, um lance cara, de do ter braço, sido do braço, do árbitro? do braço, porque se a CBF, como diz a nota do Palmeiras, admitiu que houve um erro, ok? A regra vai ser cumprida de acordo com como veio da International Board. Bater na mão, a CBF então admite que foi um erro de interpretação do Klein, porque o Klein interpretou de forma errada. Não houve um toque deliberado do Flaco para o Fux. Como vai ser daqui para frente? A CBF tem que vir a público falar sobre isso. A comissão de arbitragem tem que esclarecer. Eu também acho, eu concordo muito e vou mais além ainda sobre o Palmeiras. Não é pro Palmeiras, já perdeu o ponto. Pra frente, como vai ser? Mas o Palmeiras teve 2 jogos seguidos em que ele teve gols anulados na última bola. Corretamente contra o Arias, bateu na que eu mão, ia falar. cara. O outro jogo não teve gritaria. Não teve. Teve palmeirense falando que estão roubando a Não. gente. Aquilo lá era uma coisa muito clara. Quando acontece isso, quando acontece isso é assim. Não, Mas- esse lance do Remo também foi Mas- claro pra mas- mim, foi gol. Agora, inclusive tem uma regra que fala sobre isso. Eu vou Se a CBF usa outra recomendação, ela tem que vir a público, Arnaldo. Eu vou continuar. Esse lance do jogo do Remo, agora, ele era tão objetivo quanto até as coisas acontecerem. Até ter, não, peraí, tem uma interpretação, tem uma regra não sei de quem, o cara da FIFA lá falou ontem que não é. Até então, era um senso, a hora que aconteceu, era um senso comum que o jogo tinha que ser legal. Não tinha ninguém falando que era interpretação. Ou não, né? Ou que o gol tinha que ser legal, né? O Massini mesmo achou que estava valendo. Eu achei porque eu tava com a ideia de que lance de ataque, bola na mão do atacante, independente de Eu quem sei, faz o gol, mas depois, foi um equívoco mas depois meu. de meia hora vendo aí o senso comum e tudo mais, todo mundo estava concordando que o gol foi mal anulado. Ao longo das horas que a coisa mudou de figura, porque tem interpretação, porque a bola estava não sei como, aí teve a interpretação dos caras da CBF, aí teve um ou outro. A única interpretação O cara diferente cabeceia a bola na é mão o que do o Arnaldo está jogador. dizendo, que o Arnaldo acha que o braço foi proposital para fazer a assistência. Tudo bem. Coisa que eu não vejo. Nem Vi eu. O jogador do Remo... Isso faz toda a diferença. Isso. Isso Claro faz que faz. toda a diferença. Essa Toda. é a questão. Ele- Não é se a bola bateu involuntariamente, é se o jogador buscou o contato com a bola ou se projetou com o braço e não com a cabeça, que para mim é claro. Isso pode O ser. Marcelo fala, que é mais ou menos o que eu estou tentando falar, acho que ele foi mais claro do que eu. Se a CBF não vir a público e esclarecer, É isso. ela endossa o que o Palmeiras falou. É isso. Se ela não chegava assim, pessoal, tem uma interpretação sim. Agora, se ela não falar nada, ela endossa um pouco o que o Palmeiras falou. Ah, sim. Claro. Ou então fala abertamente. O Palmeiras falou. Mas por isso é que a nota tem um monte de significados. E a nota é uma satisfação à coletividade. Não é só palmeirense. isso, ela Mas expõe a CBF. Também. Não é só isso, ela expõe a CBF. Ela expõe, mas Ela ela expõe- adula a CBF. Ok, né? ela... A CBF está fazendo um grande trabalho de incrementação do quadro de arbitragem. Nós não vamos pedir afastamento de ninguém, etc. E tal, mas o Palmeiras se satisfez. Agora, seria interessante, porque essa reunião, em tese, ela conta com a participação... Todos os outros clubes. Seria importante ouvir o presidente do Rei, isso seria um trabalho jornalístico. Ô, Remo, O que foi falado lá? qual que é a sua interpretação sobre a nota do Palmeiras, o que foi falado? Sim, eu acho que era fundamental. Sim, e Se outra... a CBF não... Porque o Remo também reclamou de outras coisas, sei lá o quê, né? Não, o Remo- Bola na mão, sei lá o quê. Cara, o árbitro foi xingado no vestiário, tá na súmula lá. O presidente do Remo, né? O Remo também teria então, assim, participado dessa reunião. O árbitro foi pressionado no intervalo? foi, não só no intervalo, no final, chamado de ladrão, tá na súmula. Então vamos. Entendeu? Vai fechar o Mangueirão. Então, assim, é importante saber. Depende. Vai ter que jogar no Bainão agora. Eu vi. Pode fechar. Eu já hein? fecharam antes, então. Ó, Território de exceção. Hoje tem Copa do Brasil, hein? Importante saber o que a CBF, o que a comissão de arbitragem pensa sobre isso, cara. Também acho. Porque o Palmeiras expõe a comissão de arbitragem. O que a comissão de arbitragem acha sobre isso, sei lá, num comunicado. Ó, a comissão achou isso aqui, rapaziada. É isso aqui. Mas agora o que ele falou tem razão. Se a CBF ficar quietinha, é porque a nota do Palmeiras está correta e ele realmente fez. Agora, no próximo lance, é que nós vamos ver.
Ah, sim. Olho na tela com os Entendeu? jogos de hoje da Copa do Brasil. Ah, eu preciso falar do Andrés Pereira. Pode falar. O Andrés Pereira, antes que a gente mude de Palmeiras, o Andrés não teve fratura, mas tem um trauma. Ele tá fora do jogo contra o Cruzeiro, tá? Perspectiva é que ele possa voltar contra o Flamengo, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, a informação que tive ontem, companheiros confirmaram, o Gustavo Soler também, é que sábado não vai dar pro Andrés, tá bom? E Então, o Vinícius... então o Libertadores também tá fora no meio de semana. A princípio, sim. A princípio, sim, tá? Mas como é trauma, cada organismo reage de um jeito. Pode ser que evolua. Quarta-feira o Cerro. Pode ser que evolua de outra forma, pode ser que melhore, enfim. Mas ontem, conversando com o Soler, falei, cara, Palmeiras e Cruzeiro. Ele falou, meu, esquece. É trauma, tá? Existe alguma chance de melhorar para o Cerro e Flamengo? Existe, mas de acordo com o Soler, o jogo de sábado não vai rolar, tá? Outra coisa, as cadeiras do Allianz Parque. A Real Arenas tem um evento de um jogo de tênis que vai acontecer em dezembro. Então as cadeiras serão retiradas no ano que vem. A partir de janeiro, o Allianz terá... No Norte. No Gol Norte. No Gol Norte. Exatamente. Terá ali um espaço sem as cadeiras, tá? Ainda existe uma conversa de tentar aproximar a arquibancada e tal, mas isso não está 100% fechado, não. Fala, torcedor do Verdão, uma terça-feira de várias novidades no Palmeiras, onde a mídia fez uma análise completa e o Verdão está se preparando para enfrentar o seu próximo compromisso na Copa do Brasil, onde amanhã é jogo em cima de jogo, torcedor. Não é brincadeira não, viu? Acabamos de jogar aí contra o Remo, inclusive fomos muito prejudicados, perdemos 2 pontos ali fora de casa, o rival venceu, né? O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0, inclusive a postura do Grêmio aí nesse confronto contra o Flamengo foi duramente criticada, viu, torcedor? Isso porque deixaram de ir pra cima do time carioca, parecia que estavam satisfeitos ali com a derrota. A torcida do Grêmio não aceitou também a postura, mas é como eu falei, torcedor, não tem nada a ver com o Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer a sua parte, vencer o próximo compromisso. O próximo compromisso já vai ser amanhã pela Copa do Brasil, onde já vencemos o Jacuipense na primeira partida dentro da nossa casa por 3-0. Agora vamos só praticamente ali cumprir tabela, né? Não é interessante colocar o Paulinho nessa partida aí contra o Jacuipense. O departamento médico do Verdão tá tomando bastante cuidado aí com o nosso atacante, né? Não vale a pena. O time da Jacuipense é um time muito físico. Eles não aliviam ali na marcação, então, torcedor, é melhor deixar o Paulinho para a próxima partida. Aí sim, no final de semana, no Nubank Park, nós vamos encarar o Cruzeiro, um jogo muito importante, um jogo ali em que o Palmeiras tem que vencer de qualquer maneira, depois de sermos ali prejudicados na última partida contra o Remo. Inclusive, a CBF já até admitiu o erro ali contra o Verdão, torcedor. Foi um erro praticamente de direito, né? Agora, infelizmente, esses pontos aí não vão retornar, a partida não vai voltar, então temos que assumir ali o nosso prejuízo e tomara que daqui para frente o Verdão ali não possa mais ser prejudicado. Com relação ao Barbosa, tudo acertado, inclusive, Palmeiras já pagou até a primeira parcela, viu? Verdão parcelou aí o jogador em 4 vezes, vai fazer 2 parcelas esse ano, já pagou uma, falta outra, em 2027 vai pagar mais 2, então o torcedor pode comemorar, porque o Barbosa já é um jogador do Palmeiras, um zagueiro aí de excelente qualidade, vai chegar agregando demais no elenco do Palmeiras e vai ser mais uma boa dor de cabeça aí para o técnico Abel Ferreira, que inclusive vai estar no banco de reservas nessa partida contra o Jacuipense. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.